Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro Anima Talk. Estamos aqui eu, Priscila Carvalhinha e Daiane. Já vamos falar mais um pouquinho sobre ela. Mas primeiro vou pedir para a Pri se apresentar. Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Eu sou Priscila Carvalhinha, engenheira mecânica, mãe, esposa, uma pessoa ansiosa, mas que também é muito apaixonada por autoconhecimento, neurodivergente, altamente sensível. Então tem muito conteúdo que a gente vai trazer aqui também, que tem relação com a nossa história, com os nossos atravessamentos. E sejam bem-vindos. A gente espera que vocês gostem muito desses episódios que estão por vir. Bom, eu me chamo Eduardo Moura. Meu campo de estudo começou no direito, passou pela marketing, continuou na gestão de pessoas, um eterno inconformado. Marido, torcedor do Fluminense, importantíssimo, não pode ficar de fora. Mas vamos para nossa convidada, Daiane, especialista em RH, especialista em neurociência. Vamos deixar ela se apresentar, que é com certeza muito melhor do que eu. Gente, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você esteja ouvindo. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Tá num ambiente estreando primeiro, justamente com uma empresa que traz tanta informação importante aí para o nosso meio. Então, obrigada. Eu sou a Daiane Souza, sou especialista em neurociência, mas antes eu fora do LinkedIn, acho que é importante trazer como a Pri maravilhosamente se apresentou também. Sou mãe de pet, então tenho 2 gatos. Nasci e cresci no interior de São Paulo, então vocês vão ver esse Rzinho puxado aqui, é isso. Sou filha, né, da Maria e do José, tenho muito orgulho disso, venho de uma família muito amorosa. E aí a Dai no LinkedIn, né, gente, adoro que me chamem de Dai, inclusive, e venho aí de uma carreira de 14 anos no RH. Atualmente eu estou com a Revolu, a minha consultoria ela trabalha com cultura organizacional e eu me especializei em neurociência em algumas instituições, porque assim como o Edu, também sou inconformada, eu gosto muito de desafiar assim, o campo de conhecimento e entender o que a gente pode trazer de melhores práticas. Então a regra é evoluir sempre, estar sempre aberto a novos aprendizados. Então fiz neurociência no Einstein, no Mackenzie, na PUC. E percebi que eu descobri caminhos de desvendar alguns campos, né? Que neurociência é algo que está sempre em mutação. Eu adoro esse dinamismo, né? Enfim, mas falando um pouquinho de mim é isso. Então, apaixonada por neurociência, cultura organizacional. Eu queria agradecer, Dai, a sua presença. É muito especial a sua presença aqui. E eu acho que você trouxe bem essa coisa do inconformado. Somos todos aqui pessoas inconformadas. Então, se a gente vai olhar o nosso histórico, todo mundo aqui faz uma bela sopa de letrinhas de áreas muito diferentes. Eu, como engenheira mecânica, que depois também fui para a área de RH, de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, de saúde e bem-estar. Então, eu acho que isso aqui é um pouco do DNA do que vai ser o podcast. Da gente realmente conseguir trazer desse lugar um pouco mais inconformado, assuntos diferentes, reflexões diferentes para que a gente possa provocar as pessoas. Então, a gente espera que, independente das pessoas concordarem ou não com aquilo que a gente está trazendo, que elas possam se sentir afetadas por aquilo que a gente está trazendo, que elas possam fazer suas próprias reflexões e construir novas formas de pensar. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. É uma honra. Bom, eu acho que para mim é uma posição muito fácil sentar na mesa com 2 pessoas que eu sou fã, então vamos aproveitar uma horinha aí para aprender bastante. E já vamos começar com pedrada, né? Qual é a primeira reflexão que você quer deixar para os nossos ouvintes? Bom, pensando aí no conceito de cultura organizacional, eu traria principalmente que cuidar é revolucionário. E esse é o DNA que eu entendo, que eu acredito e que eu tento com todo o meu DNA, com todas as minhas forças, todas as minhas células lutam para que a gente consiga construir culturas mais voltadas para bem-estar e que tragam também esse DNA de alta performance, mas alta performance na melhor forma, de uma maneira sustentável, de uma maneira saudável para os ambientes. Eu acho que é interessante você trazer esse espaço do sustentável para o aspecto da saúde mental, né? A gente traz o âmbito da sustentabilidade por muitos vieses, mas
enquanto a gente não está bem emocionalmente, isso também deixa de ser sustentável, né? Então, se a empresa entra numa cultura de muita produtividade e só olhar para a produtividade sem o cuidado para as pessoas que fazem a produtividade acontecer, uma hora a conta vai chegar, né? Exato. Eu acho que é fantástico a gente trazer isso dessa forma, porque se a gente pensar numa empresa que olha só para produtividade, como a Pri falou, em dado momento isso é contraproducente. O olhar para a produtividade funciona até a página 2. Na página 2, eu brinco sempre da empresa moedor de cana, né? Ele vai moendo, vai tirando suco, vai tirando suco, vai tirando suco. Chegou uma hora que ele só tem um bagaço. Então, se você não tem um olhar, uma cultura que abraça, não tem sustentabilidade, não tem empresa que pare de pé. Não tem resultado sustentável, né? É muito isso mesmo. E daí, a gente está falando um pouco de cultura, assim, né? O que você pode trazer para quem está ouvindo, que talvez ainda não esteja muito familiarizado com essa questão, né, de cultura organizacional, para entender um pouquinho, acho que como para a gente nivelar o conhecimento de quem está ouvindo, traz um pouco da sua experiência com relação ao que é cultura organizacional. Perfeito. Cultura é um conjunto de valores que norteiam a tomada de decisão. Então, algo que eu gosto muito, assim, de trazer para as pessoas, quem não conhecer esse esquema, eu sugiro, né, procurar o vídeo do Simon Sinek do Golden Circle. E ele explica um pouquinho desse esquema entre você descobrir o porquê você faz o que você faz, que é o propósito, como você faz, o como eu entendo como a cultura, como você entrega aquilo que você está fazendo. E os valores entram aí porque eles são bússola de tomada de decisão. E o que você entrega, que é o que você oferece. Só que muitas empresas, elas começam por ali. O que você oferece? Sim. O que você está fazendo? E não se questiona no como e nem o porquê. E essas são etapas fundamentais para você ter algo que realmente inspira, algo que se conecta com o seu público. E aí, falando principalmente dessa estrutura ali dos valores como bússola de tomada de decisão, o comportamento ele é produto dos valores. Porque no nosso esquema mental, a gente tem esses valores como um norte. Então, a gente sabe ali na nossa tomada de decisão interna aquilo que é aceitável e inaceitável. Aquilo que a gente pretende enquanto comportamento esperado do nosso entorno e aquilo que a gente não tolera e não aceita. Então, uma empresa que quer ir por esse caminho de ter uma cultura declarada forte, ela precisa entender aquilo que ela enxerga como valores compartilhados, aquilo que ela não tolera enquanto comportamento e aquilo que ela deseja. E isso tem que ser transmitido para as pessoas, tem que ter uma comunicação. E aí eu chamo essa parte da cultura, né, da parte interna, que é a parte do comportamento, é como você entrega o que você entrega, que são também não só processos, mas rituais ali que você constrói junto com o seu time. E na parte da marca, é a face de fora da mesma moeda que representa essa comunicação interna. Perfeito. Então, a gente tem que trazer essa coesão de aquilo que eu estou entregando para fora, eu estou construindo também dentro, porque senão fica aquela coisa muito voltada e guiada para o marketing. E aí não tem uma essência muito forte. E eu acredito que não é o melhor caminho para a construção de marca, para ter essa coesão. Então, uma empresa que eu acho que é até um case importante assim, para falar, né? Vocês são especialistas na NR1 e tudo aquilo que é importante de mapeamento interno. Enfim, vocês têm um ecossistema de soluções, vocês podem falar melhor do que eu, mas eu, sabendo do case que vocês estão desenvolvendo, que é inclusive um cliente também compartilhado, um cliente meu, que é uma empresa de bem-estar. Ela fornece bem-estar, que é a Novo. Então, quando você fala sobre atingir o seu público final, o seu público externo, e você colocar ali a questão de bem-estar para as pessoas, que é isso que você está buscando enquanto marca, tem que começar dentro de casa. Então, é uma empresa que está preocupada e que quer fazer o mapeamento, que quer trabalhar em cima do diagnóstico antes de qualquer obrigatoriedade. Então, isso é cultura. É quem está buscando essa coesão daquilo que se vende para fora também se vive dentro, que é o famoso walk the talk que a gente chama, né? Então, espero que eu tenha conseguido trazer assim, um pouco desse esquema de cultura, né? Acaba sendo muito complexo, mas, de fato, são comportamentos percebidos dentro do ambiente de trabalho. Porque, às vezes, as pessoas se apegam muito àquilo que está escrito no site, àquilo que está escrito na parede,
Mas é importante entender se esse esquema está sendo vivido, mais do que escrito em qualquer lugar. Aí eu acho que quando você traz esquema, tem a coisa do esquema mental, inclusive, né? É o quanto isso tá, de fato, isso está interiorizado. Se isso faz parte, como você falou, do valor daquelas pessoas que estão vivendo ali, né? Que estão vivendo aquela rotina, aquela coletividade. E eu acho que você trouxe um ponto importante no início da tua fala, que é se as pessoas não entendem o porquê e quais são os valores que estão norteando o porquê eu estou fazendo isso, em algum momento a gente se perde. Então, na hora que vem a dificuldade, na hora que tem um desafio, eu me perco, eu esqueço do porquê que eu comecei tudo aquilo. E aí, muitas das vezes, o que acontece é lá na frente, você tem que fazer todo um processo de olhar para trás e falar, peraí, deixa eu entrar num processo de retrospectiva aqui, porque onde foi que eu me perdi? Né? Então, eu acho que quando a gente está falando nesse sentido, a gente está falando também de conectar com um espaço que tem, né, essa padrão mental, os nossos valores, mas tem uma parte que quando a gente está falando com o porquê, a gente está falando muito mais com um propósito do porquê que eu estou fazendo esse movimento. Por que eu estou colocando isso em prática? O que eu quero manifestar no mundo através do que eu estou fazendo? E os meus valores, eles vão ser as bases que vão construir essa movimentação, aquilo que vai se manifestar no mundo, né? Então, acho que isso é uma trilha, né? Um lugar onde eu posso me apoiar e eu posso descansar, porque ali ele tem as minhas bases, os meus fundamentos de tudo que vai ser construído dali para frente, né? Acho que você trouxe um ponto muito importante na tua fala. Perfeito. E a gente fala de case de sucesso, né? Aí, sem abrir o nome da empresa, polêmicas. Mas tem cases de insucesso também. Sim. E aí já aconteceu de atender uma empresa, uma estrutura ali que trazia uma questão ESG, trazia elementos assim, eu quero essa construção, eu quero ir por esse caminho, e o discurso era lindo. Né? E aí não adianta, se aquilo não conversa com a essência, não para de pé, não é sustentável. Pode trazer um bom resultado no curtíssimo prazo. Só que quando as pessoas entendem a real intenção ali daquele esquema, elas acabam não ficando. E aí não adianta, pode ser ótimo salário, ótimos benefícios. Era uma estrutura assim, muito, muito bem montada financeiramente, de estrutura física, só que essa parte do comportamento não tinha coesão com a essência. Era muito mais voltado para o marketing. E as pessoas vão pegando, porque isso tem que ser minuciosamente construído, né? São pequenos hábitos ali que as pessoas vão tomando essa consciência e aí elas percebem que não é walk the talk. Aquilo que se fala não se faz. Então, já aconteceu de ter projeto e aí você não consegue desenvolver um bom trabalho. Porque não tem conexão com você, com aquilo que você quer construir. E muitas vezes as pessoas, a depender do nível de maturidade que elas estão, elas não desempenham um bom papel e elas não sabem o porquê que elas não estão desempenhando. E elas são cobradas e, olha, você está recebendo ótimos benefícios, um ótimo salário. Só que isso não é tudo. Não engaja, Não né? engaja. E eu, assim, eu não sei como é a tua percepção com relação a isso, né? Mas quando a gente está falando de empresa e tem alguém ali, né, que construiu aquela empresa, que entendeu, e é independente do tamanho, né? Quanto mais essa empresa vai crescendo, obviamente, isso vai se capilarizando e vai sendo ainda mais difícil de você conseguir comunicar para as pessoas qual era o sonho original, qual era o porquê original daquilo ali surgir. Mas é o entendimento, acho que mútuo, né? De quem é o dono da empresa, que tem esse olhar que vai trazer esse core, né? Esse coração de, olha, é por isso que a gente faz. Entender que aquelas pessoas estão construindo também um sonho dele, mas que ele precisa também estar alinhado aos valores das pessoas que estão apoiando ele nessa construção. Então, não deixa de ser um alinhamento coletivo e um acordo conjunto das duas partes, de falar, olha, eu consigo entender o teu sonho, o teu desejo, mas o meu desejo casa nesse lugar. E aí eu me engajo com você porque eu entendo que o meu papel, o meu propósito contribui para o que você quer construir e o que você está construindo me alimenta num lugar de desejo pessoal. Eu entendo por que eu estou fazendo aquilo. Independente de onde a gente esteja. A gente pode estar falando de uma empresa de bem-estar, a gente pode estar falando, por exemplo, eu vim de uma área de óleo e gás, né, que a gente está falando de um lugar que é outra realidade,
mas as pessoas entendem o porquê elas estão ali, elas entendem por que elas fazem parte daquilo ali. E se isso não acontece, não importa você dar benefício, assim, no meu ponto de vista, você pode pagar muito bem. Chega uma hora que aquilo ali se apaga, não tem um desejo mais de continuar dentro dessa relação. A conta não fecha e não é dinheiro. Mas você sabe que você trouxe um ponto importante, porque a gente estava fazendo uma mini capacitação semana passada e a gente trouxe um esquema de dificuldade em etapas ali da experiência do colaborador ou até mesmo antes dele tornar colaborador. Primeiro que, como você explicou muito bem, o esquema de cultura e valores primeiro vem da pessoa que está desenvolvendo a empresa. Vem dos C-levels, dos founders, enfim, da presidência, dependendo de como se chama essa pessoa, é dos níveis mais altos hierárquicos ali da empresa, mesmo que seja uma empresa mais horizontal. É dali que vem. Porque a cultura ela é muito top-down, ela também é bottom-up, mas a força maior vem das lideranças, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente precisa, primeiro, ter essa clareza. Por isso que é importante as empresas também, em determinados momentos, buscar diagnósticos e ferramentas de como você declara essa cultura, como é que você descobre essa cultura, né, esses elementos. A partir daí, você vai ter mais claro que perfil você vai contratar, como é que você faz, de fato, um fit cultural. Se você não tiver essa clareza, você vai ficar num feeling ali, e aí você pode ser pego por vieses. A gente sabe que os vieses, né, que muitas pessoas chamam de feeling, eu tenho um sexto sentido, um feeling que não é essa pessoa, e aí você não sabe dar nome para isso. Então, quando você busca um nível de consciência mais alto com relação a esses esquemas, você toma uma decisão mais assertiva. E aí, falando em decisões, a empresa está crescendo, olhar para a liderança e ter essa proximidade, esse programa mesmo, porque realmente é um organismo vivo, da liderança ter essa clareza da cultura para que eles sejam, de fato, os guardiões. Porque eles vão, em determinado momento do tamanho da empresa, eles que vão ter esse contato ali de cultura com o restante da empresa. Muitas vezes, quando a empresa cresce muito, você tem uma liderança que é um gargalo para a cultura e você não consegue identificar. Porque é muita gente. O esquema já mudou, já tem um outro tamanho. Então, quais são os rituais que a gente cria para identificar isso? Porque se você tem uma pessoa enviesada ali na liderança, você vai contratar de maneira enviesada e, em determinado momento, você pode perder a mão dessa construção. Então, cultura é um organismo vivo que merece atenção, tem que ter essa proximidade e serve como um guia de tomada de decisão. Porque eles falam muito, eu acho que é do Peter Drucker, essa frase, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Perfeito, dele mesmo. Só que o padrão mental come a cultura antes dessa etapa. Então, porque assim, você pode ter uma cultura muito clara. Se o padrão mental de quem você está contratando ali não estiver alinhado, você já tem um gap ali que vai dificultar esse trabalho, essa construção. Sim. Isso se replica, né? Exato. E eu gostei muito da palavra que você trouxe, guardião. Né? Porque eu acho que você falou dessa coisa do organismo quero fazer vivo. uma observação sobre isso. Eu acho que, ultimamente, com o advento do coach de internet, né? A expressão guardião da cultura virou uma coisa muito complicada. Então, primeiro, eu queria voltar lá no início, quando a Dai pontuou o que é cultura. Eu gosto de, no português bem claro, falar que cultura é o que todo mundo faz quando ninguém tá vendo. Então, se você que tá vendo se intitula guardião da cultura, mas quando ninguém tá vendo, você faz um jeitinho, parabéns. Todo mundo vai fazer jeitinho dentro da tua empresa. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque guardião de cultura é coisa séria. Não é o cara que bota lá no papel, aqui a gente veste a camisa. Porque isso aí qualquer um pode fazer. Pô. Não é só influencer, né? Exatamente. É alguém que, de fato, vai levantar a bandeira e que, mesmo quando ele perca com isso, ele vai optar por fazer o que é culturalmente ajustado, definido. E mais um retorno que eu queria voltar era lá no Golden Circle, que muita gente faz esse porquê, como e o que no time de marketing, no time comercial, e esquece de colocar as pessoas, o RH, quem vai fazer isso no dia a dia ali dentro. E o erro de ser tão grande que dificulta mapear quem é concorrente e quem não é. Recentemente tem o caso do Açaí, que o cara deu entrevista, CEO do Açaí, falando que um concorrente deles era o Tigrinho. Todo mundo, como assim o Tigrinho é concorrente de um mercado?
Sim, as pessoas estão deixando de comprar no mercado por causa do tigrinho. Então, se o cara não souber exatamente como ele faz o que ele faz e não tiver diretamente alinhado à cultura, não adianta. Ele tá jogando dinheiro fora em várias áreas por causa de um planejamento ruim. E cultura tem que estar no planejamento, né? Porque, Perfeito. infelizmente, tem muita empresa que separa. Tipo, o RH é o povo de miçangas que fica no cantinho ali, que a gente chama. E, tipo, depois que tudo tá pronto pra falar que chamou, tá errado, gente. Porque, assim, cultura faz parte da estratégia. Ela é a estratégia. Então, é exatamente isso. Não dá para deixar de lado. E profissionais de RH, de cultura, enfim, quem também está fazendo essa jornada para se desenvolver nessa área, tem que estar na mesa, na tomada de decisão. Tem que estar, perfeito. Porque senão cultura não é algo que é levado a sério. Sim. Se você não estiver na mesa junto com quem toma a decisão. Sim. E aí a gente entra até nesses espaços de diversidade e inclusão, né? Porque Perfeito. se você está falando de uma cultura que quer ser diversa, quer ser inclusa, mas você não coloca na mesa de decisão essas pessoas que trazem pontos de vista diferentes do que, né, as pessoas originalmente de tomada de decisão vão fazer, isso nunca vai ser uma prioridade, porque não vai ser um olhar, uma perspectiva para elas. Isso não é uma prioridade para um certo grupo, é prioridade só para outro grupo. Então, a gente precisa que essas pessoas ocupem esses espaços de tomada de decisão para, de fato, trazer isso como um ponto... não, isso aqui, essa pauta não dá para deixar para trás, isso aqui não dá para deixar de discutir, né? E eu acho que, assim, acho que o Edu trouxe a questão do guardião, e eu acho que a palavra guardião, apesar de ser mal utilizada, né? Eu acho que ela traz esse lugar de responsabilidade. Quando você assume estar num espaço de guardião, você é responsável. Quando você é guardião de qualquer coisa, você é responsável por aquilo. Você precisa se colocar em ação para proteger aquilo. Não adianta você olhar e você não agir, você não fazer alguma coisa para proteger aquilo, para que aquilo se mantenha, ou alguma coisa não aconteça. Senão você não está nesse papel, de fato, né? De responsabilidade. Então, se não estiver preparado, não aceite esse papel, né? É? Mas eu posso fazer um pedido também aqui, né? É um papel complexo, né? Fica à vontade. Fazer um pedido para os coaches de internet. Parem. Apenas parem. Porque, assim, eu nem sei mais quantas palavras estão sendo sequestradas. Eu já estava evitando usar o mindset aqui. Você me conta isso? Eu estava evitando usar o mindset, porque foi sequestrado, né? Tipo, toda vez que você traz, você já vai para um lugar, assim, muito ruim. Então, padrão mental. Então, assim, coaches da internet, parem. Por favor, né? Por favor. Bom, e eu acho que essa questão da cultura como planejamento vai impactar em tantas áreas que as pessoas às vezes não têm a dimensão. A Dai trouxe muito bem a questão da contratação. E, assim, cada contratação é um percentual de perda de cultura. Entrou alguém novo que pensa diferente, que ainda não tem aquele padrão que a tua empresa tem. Então, se a sua cultura é muito forte, você contrata alguém errado, ele vai embora naturalmente. Agora, se a sua cultura não é um potencial de contaminação. Então, todo dia você pode estar destruindo a tua empresa se você não está olhando para isso. Exato. Pode sair caro se a pessoa sair rápido, pode sair muito mais caro se ela permanece. Exatamente. E aí, um ponto importante que a Pri trouxe muito bem, aí voltando para esse DNA de diversidade na cultura, diversidade é riqueza. Diversidade é riqueza para as pessoas, nessa visão de criatividade, de inovação, de trazer visões diferentes para o serviço ou para o produto que você está oferecendo e para a empresa também. Então, a nível cognitivo, é importante que a gente tenha contato com pessoas que vêm de lugares diferentes, neurodivergentes. Então, assim, aspecto de diversidade é muito amplo. E a gente olhar para isso, de fato, como um ponto de riqueza. Perfeito. Acho que é interessante trazer também essa visão do conceito, né, da diversidade. Sim. A diversidade de pensamento, efetivamente, não tem jeito, né? Quando a gente está falando de cultura e a gente está falando de diversidade, de inclusão, ocasionalmente vão acontecer choques de ideias, porque a minha realidade é diferente da sua realidade. O que você percebe de realidade, como você tem a leitura do que está acontecendo, vai ser diferente do que eu tenho. E eu acho que a grande riqueza que a gente tem é a gente conseguir construir uma cultura no qual a gente tem a segurança para falar, olha,
pera, vamos conversar sobre isso? Vamos ter conversas desconfortáveis? Vamos aprender a sustentar o desconforto da gente discordar e a gente conversar sobre isso e não deixar o elefante sentado aqui e fingir que não tem nada acontecendo? Né? Então, acho que isso é um ponto, né, importante. Que é outra coisa que foi banalizada, né? A gente vê muita gente falando de cultura de inovação, mas que inovação é essa? Se sentam 5 pessoas iguais e em 10 minutos elas decidem o que vão fazer. Se ninguém discordou, não inovou, só fez a mesma coisa. Exato. E um elemento, Pri, que casa muito com isso que você traz é você observar se segurança psicológica é algo que é praticado no ambiente. Então, assim, tudo bem se eu colocar um ponto que você não concorda, a gente vai conseguir discutir de uma maneira saudável, que é o que ele trouxe também. Então, assim, segurança psicológica é isso. É eu não ser... esqueci a palavra agora, mas... Retalhado, enfim, por conta de expor as minhas ideias, expor possíveis erros, falhas, porque é assim que a gente melhora, é assim que aprimora. Só que para isso eu tenho que ter essa segurança de ser quem eu sou, de saber que eu não vou sofrer por isso e também de expor aquilo que precisa ser exposto, né? E precisa ter uma maturidade emocional das pessoas que estão envolvidas ali, né? No sentido de entender que aquele diálogo é sobre algo que está acontecendo, entender como aquilo te pega, entender que aquilo que te pega é seu, não é da situação, e você começar a entender como isso tudo acaba se misturando ali, né? E começar a olhar para dentro mesmo. Acho que a parte do autoconhecimento acaba sendo um aspecto importante quando a gente está falando disso, né? De como a gente entende como essas dinâmicas acontecem. E eu acho que mais uma coisa da falar daí que dá para pincelar e que cabe muito a gente frisar é a cultura que permite o erro. Sim. Não é que incentiva o erro. Você vai errar uma vez e vai consertar, tá tudo bem. Mas se não permite o erro, não se inova. Porque se eu for retalhado por errar, eu não vou tentar. E é exatamente o processo. É muito curioso, né? Porque quando você traz isso, eu sempre conecto com os processos da infância, né? A criança aprende testando. E você vê que a criança naturalmente é criativa. A gente perde o nosso processo de criatividade muitas das vezes pelo fato de vivermos numa cultura que é punitiva. Não coloca a mão aí, se você fizer isso vai quebrar, e aí briga porque caiu, quebrou, porque riscou o brinquedo, manchou. E a criança só está usando a criatividade dela para criar um universo que está na mente dela. Sim. Então, quando a gente vai começando a tolir isso, a gente vai cristalizando o nosso processo de pensar em formas diferentes para traduzir ou fazer a mesma coisa que a gente cotidianamente faz. Isso passa pelas perguntas também, né? Quando eu tenho crianças, assim, sobrinhas, as filhas das minhas amigas, filhos, enfim. Então, não num lugar de mãe de gente, que eu sou mãe só de pet, então, sabendo que esse não é meu lugar, mas a gente nota, assim, um comportamento de que, assim, às vezes o adulto tá super saturado ali de uma carga super extensa e a criança, ela tá ali sedenta de conhecimento. E por que disso, por que daquilo, por quê? Chegando, porque sim. E aí, é nisso também que a gente acaba tirando essa... Aí a criança vai falar, poxa, chega uma hora que... Não é bem-vindo perguntar. Não vou perguntar mais. Né? E a gente limita o repertório, limita essa capacidade da gente armazenar. Isso acontece nas empresas também. Às vezes a gente faz dinâmica, assim, e aí fala, mas não sabia que podia perguntar. Mas você podia, inclusive, perguntar quais são as regras. Você podia... Enfim, e aí a gente vai criando esses padrões e cresce com esses padrões que limitam a gente, né? A gente vê muito isso em onboarding também, né? Chega alguém novo, de uma cultura mais rígida, e passa o onboarding inteiro quietinho, não fala nada, enquanto tá todo mundo esperando que ele... E às vezes tem até uma leitura errada, né? De que é falta de proatividade, falta de interesse, mas não é só alguém que tá reprimido, que não sabe que pode. Por isso que é importante as empresas entenderem o seu papel de responsabilidade de comunicar também. Sim. Na mini capacitação da semana passada, a gente falou, inclusive, sobre esse processo todo, né? Do alinhamento com a liderança daquela pessoa que você precisa contratar, de uma visão toda, porque aí você tem informações suficientes para entrevistar alguém e passar para aquela pessoa qual é o desafio que a empresa está vivendo, aquela área, quais são as funções que ela vai fazer. E aí, depois, no processo de onboarding, como você vai estruturar a recepção dessa pessoa, quais são os papéis e responsabilidades também. Qual é o papel e a responsabilidade da liderança em receber essa pessoa, quais são os ritos que ela vai passar, do RH,
Então, o que é papel de cada um e como você acompanha isso para ter certeza que tudo está sendo bem comunicado. E a gente trouxe isso como, falando aqui rapidamente, né? Mas a gente trouxe isso como um elemento para ajudar as empresas a diminuir o turnover nos primeiros 90 dias, por exemplo. Perfeito. Porque às vezes a pessoa, ela tá ali, ela tá tão na dúvida de tantas coisas e ela não tem informação e ela pode ser uma pessoa reprimida, que às vezes aparece uma outra empresa na vida dessa pessoa e ela fala, poxa, lá tá mais claro para onde eu vou, como vai ser o ambiente, aqui tá tudo muito confuso. E aí, se essa pessoa toma decisão, não dá tempo mais de você corrigir rotas. Então, é importante também a empresa entender essa responsabilidade da comunicação, da cultura, dos ritos, que é um organismo vivo, né? Tá, e como é que você acha que essa questão da cultura está associada ao bem-estar, assim, né? Como é que você acha que essa conexão entre cultura e bem-estar, como é que você enxerga isso no teu dia a dia, apoiando as empresas? É muito no cuidado. Quais são os ritos que aquela empresa vai criar olhando para o bem-estar das pessoas? E isso são coisas simples, assim. O que eu observo, assim, de motivo pelo qual as pessoas escolhem mudar de empresa? Um dos principais itens é cultura. E aí, cultura, o segundo, eu diria que é liderança. Mas esses dois se confundem muito. Porque, às vezes, as pessoas, em áreas diferentes, elas não sabem nomear. Se a liderança é tóxica e aquela liderança está com uma questão divergente daquilo que ela comprou enquanto cultura, ou se a cultura está sendo conivente. Sim. Porque aí o medo de reportar, o medo de denunciar, o medo de tantas coisas. Então, eu vou colocar esses dois elementos no mesmo pacotinho só para fazer esse parênteses de que, às vezes, as pessoas não conseguem nomear. Você vai investigando e aí chega num ponto que a pessoa não tentou descobrir o que era. Fala assim, cara, eu saí porque vai que eu denuncio e eu perco meu emprego. Prefiro ter alguma coisa garantida e fazer essa movimentação. E, às vezes, a empresa nem fica sabendo. Então, assim, olhar para essa liderança e entender como que ela está fazendo o acompanhamento dessa pessoa. Como que a empresa olha para aquilo que é o ambiente de trabalho e cria relações saudáveis. Eu estava vendo uma matéria, eu lembrei disso agora, então não sei se eu vou ser 100% fiel à reportagem. Mas ela trazia como um elemento de sucesso para o ambiente de trabalho você ter amizade. Para você ter amizade no trabalho, amizade que eu digo assim, ter pessoas que você gosta de conviver, que estão ali e tudo mais. Não precisa ser melhor amigo da vida. Às vezes acontece. E eu acredito que é um indicador de saúde, de cultura saudável, né? Sim. E aí você olhar para isso e falar assim, eu estou criando, enquanto empresa, um ambiente que é saudável para as relações? A liderança está se relacionando com o time de que maneira? E vice-versa também. E aí você mapear isso de algumas formas. Existem inúmeras ferramentas. Aí, uma visão minha aí dessa experiência, dessa minha jornada enquanto cultura. Aquilo que você não mede, você não gerencia. Perfeito. Então, você tem que ter maneiras de classificar aquilo que você está avaliando para sair do feeling, para sair daquilo que você acha que é sexto sentido. Porque eu, apesar de ser uma consultoria, e aí eu digo apesar porque tem muita consultoria que não gosta de trabalhar com ferramenta, com tecnologia, com dados, infelizmente, né? Mas eu gosto, na verdade, eu acho que é necessário. Só tem o trabalho a partir daí. Então, usar a tecnologia a seu favor, fazer o mapeamento, entender como que está a relação das pessoas, como que está a qualidade, e ter uma escuta ativa. Então, treinar a liderança, e aí entra num outro elemento. Como eu citei a liderança dentro desse pacotinho, como que a empresa prepara a pessoa que já está na posição de liderança ou que vai para a posição de liderança? Infelizmente, tem empresa que olha aquela pessoa que é excelente, excepcional tecnicamente, e acha que só tem um caminho para crescer. Aí coloca na liderança. Promove o melhor vendedor, perde o meu vendedor e ganha um péssimo líder. Péssimo gerente, um péssimo gestor ali. Então, assim, a gente tem que olhar para isso e também mensurar isso. Sim. Gente, a partir da sua cultura, quais são os valores e qual é o DNA daquela liderança que você está querendo formar, promover ou fortalecer. E a partir daquilo, olhar para esses esquemas e entender como é que essa pessoa está fazendo a gestão do time. E fazer esse mapeamento, né? Que aí existem inúmeras ferramentas para... E até por uma questão de justiça, né? Você deixa claro o que precisa ter para progredir naquela direção. Seja uma progressão horizontal, uma progressão vertical. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Não tenha dúvida de que o Eduardo foi promovido porque ele é amigo do chefe.
E dar caminhos também, porque eu vejo que tem muita empresa, eu acabo atendendo muito startups e empresas de médio porte. E aí as startups que nunca tiveram um contato assim um pouco mais estruturado, que ainda estão passando por uma profissionalização, já aconteceu de chegar em empresa e falar, eu quero demitir tal pessoa. Aí você fala, tá, vamos entender aqui, você quer demitir por quê? Ah, essa pessoa não quer crescer, essa pessoa não quer, ela quer ficar sempre no mesmo lugar. Falei, tá, me conta um pouco mais sobre isso. Me dê situações em que eu consiga compreender que de fato é isso. Você deu feedback claro para essa pessoa? Você deu abertura? Aí você vai fazendo muitas perguntas. E aí o resultado foi, essa pessoa não queria uma posição de liderança. Sim. E aí eu falei, mas tudo bem se essa pessoa não quer uma posição de liderança. Não significa que ela não quer crescer. A gente tem alternativas, pode criar uma carreira em Y. Ela pode se tornar uma especialista. E aí seguir uma carreira técnica. Sim. Ah, não, mas se ela não quer ser líder, ela não quer crescer, a gente tem que demitir. Aí que você vê o problema sendo instaurado. Porque aí você pode perder uma pessoa que é excepcional ali para o time. Então, tudo isso tem que estar muito claro e tem que ser disseminado para a equipe. E cria até um problema para a própria cultura, porque tem espaço para muito menos líderes do que para pessoas técnicas. Então, todo mundo que está abaixo é porque ele é inferior. É isso que você está dizendo pro resto da tua equipe? E aí você fala assim, poxa, que você está vendendo para as pessoas quando você vai fazer recrutamento e seleção? Cara, entra aqui, se mata por essa posição aqui. E se você não conseguir, você não tem futuro. E eu acho que você traz um outro ponto importante, que é a gente conseguir entender como a cultura ela é esse atravessamento com vários outros temas do RH, né? Então, assim, tem essa cultura e aí a gente já está começando a olhar pela perspectiva de, olha, a gente precisa ter uma definição de cargos, de progressão de carreira, porque isso conecta, invariavelmente vai chegar nesse lugar. Então, não adianta, você precisa ter esse olhar mais integral, né, de um processo como um todo também. Não adianta olhar só para a cultura se você não pensa que, em algum momento, isso vai acontecer. Você precisa planejar isso, você precisa planejar que você vai ter um movimento de ir para uma posição de liderança e um movimento para uma posição mais técnica, e que cada um vai ter um perfil. E você precisa ajudar, inclusive, às vezes, as pessoas a identificarem, porque, às vezes, as pessoas também não conseguem ter esse olhar. Então, como é que a gente faz esse processo, né? Então, eu acho que é legal que você está trazendo essa conexão entre assuntos que vem desse puxar da cultura, mas que isso vai se permeando por vários outros pontos importantes de serem definidos, inclusive quando é uma empresa menor, né? Está se profissionalizando. Perfeito ponto, Pri. Inclusive, por esse motivo, de entender que o core ali, muitos dos subsistemas, eles seguem a regra da cultura, para você desenhar realmente coesão ali entre os processos, a governança, enfim, o próprio desenvolvimento das pessoas ali dentro da tua organização. E aí, nos últimos 10 anos da minha carreira, eu acabei focando em construir RH do zero. Justamente por isso, porque às vezes vem uma startup, ela tá com um processo ali, fez uma captação, tá querendo crescer, agora eu quero contratar. Aí você fala, tá, com base em quê? Não sei, mas eu preciso aumentar a pessoa que faz essa atividade, essa e essa. E aí ela fala, poxa, mas você, né, daqui a pouco você vai perder essas pessoas porque você não tem uma estratégia. E a estratégia é isso, você casar o teu negócio, que é o que a gente sabe que é necessário, mas as empresas ainda estão descobrindo, né? Você casar a estratégia do teu negócio com a estratégia de pessoas. Porque pessoas, né, o negócio ele é feito de pessoas. Uma empresa não é uma estrutura de 4 paredes, ela é feita por pessoas para pessoas. Sim. Então, tem que tirar esse lugar, assim, de que não se deve falar de estratégia de pessoas. Porque senão você não tem sucesso. Né? O seu sucesso depende das pessoas. E conecta a estratégia com indicadores, com, né, entender que as coisas não são isoladas e que, na verdade, quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente potencializa todo o processo que a gente está criando. Né? Exato. Eu costumo brincar que a cultura é o coração, que vai bombear sangue, os dados são o cérebro e todos os outros sistemas têm que funcionar também, senão os dois param. Então... É engraçado, né? É importante essa visão de corpo humano, porque às vezes as pessoas colocam partes ali da estratégia como segundo plano, ou como se não fosse importante, como se fosse substituível. Perfeito. Se você tira um órgão ali, cara, é tudo vital. Então, assim, todos têm o seu papel ali. Isso, né, tem que ser dado atenção para isso. Pega a menor coisa no corpo, a veia fura, pronto, morreu. Então, assim, e se você deixa contaminar?
Pega uma Exatamente. bactéria, dá uma sepsia aí. Cara, já Perfeito. era. Então, é isso. Não deixar. Então, a cultura do bem-estar, respondendo a pergunta de vocês, é como você se protege enquanto organização para manter a sustentabilidade. E resultados, né, com certeza, vão vir desse ambiente de segurança psicológica, colaboração, porque aí, de fato, você tem essa propensão a, tipo, erramos, vamos corrigir rápido e vamos aprender com isso e vamos criar um ambiente saudável. E aí, de fato, você tem... Não é uma construção fácil, é uma construção longa, mas que vale muito a pena. Um trabalho de todo dia que nunca tá pronto. É um organismo vivo. Todo dia a gente tem que nutrir nosso corpo, né? Exatamente. E Dai, como é que você pode trazer, assim, eu acho que para a luz, assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, algumas ações práticas relacionadas a essa parte de cultura, de aplicação de cultura? Cara, eu diria que tem muitas coisas, assim, que são simples, né? Até mencionei algumas coisas ali atrás, dessa questão de construir escutativa. Cara, quais são os ritos ali de ouvir as pessoas? Tipo, oi, tudo bem? Como você tá? Se conectar com as pessoas. Então, não é só mensurar os dados, não é só aplicar uma ferramenta, é você se conectar genuinamente com as pessoas. Porque a gente percebe isso. Quando a gente pertence, quando a gente faz parte, né, um organismo como um todo, ou uma microsociedade, que acaba sendo a cultura da empresa, é quando a gente sente que a gente faz a diferença. Poxa, eu estou sendo notado, estou sendo notada, eu estou aqui, alguém está preocupado comigo, eu me preocupo com as pessoas ao meu redor também. Então, é você olhar para esses elementos de cultura e falar assim, como que a gente vai praticar isso no dia a dia? A colaboração, por exemplo. Poxa, eu tenho que entender aqui que o meu trabalho ele é um pedaço de um todo. Então, como que eu olho para as partes que o meu trabalho se conecta e como que eu apoio as pessoas e como eu sou apoiado aqui? E feedback. Porque o feedback acaba sendo essa comunicação. Eu não acredito em feedback no sentido de feedback positivo, feedback negativo. Feedback é feedback. Feedback é presente. Se bem construído, se bem aplicado, Sim. né? Obviamente. E aí, ter esse lugar de escutativa e entender de fato como que eu posso melhorar. Como que eu também posso contribuir para essa melhora, inclusive de dar feedback para quem está atuando ali comigo. Né? Seja liderança, seja colega. Então, assim, nessa construção do dia a dia, de escutativa, trazer conteúdo também, eu acho que é muito importante, porque eu vejo as empresas, assim, muito, muito carentes, assim, de conteúdo, de troca, de ambiente de troca mesmo. Então, investimento em educação, eu acho muito importante. Eu acho não, né? É importante, na minha visão, é muito importante. E... acho que é principalmente isso. Na liderança, olhar para a liderança, para esses elos ali que estão se conectando, enfim. Eu acho que é... E aí depende muito de cada organismo, né? Eu estou tentando lembrar de alguns projetos aqui que são, aliás, cases de sucesso. E a gente, de uma maneira... a gente ia construindo esses ritos. Então, tem uma reunião de resultados. Né? Vamos falar dos resultados? Vamos falar daquilo que não deu certo? O que a gente aprendeu com aquilo que não deu certo? O que deu certo e como é que a gente mantém isso dando certo? Como eu faço de novo, né? Como que eu faço de novo? Como é que eu replico? E aí eu percebo que quando a empresa tem essa cultura, né, de troca, de abertura, de transparência também, porque indo também nessa linha de comunicação, as pessoas sentem muita falta, principalmente agora nesse ambiente, aí eu vou falar mais do público que eu me conecto, né? Que são as startups, as empresas médias. A gente vive uma era difícil de investimento, né? Então, a gente está na era dos camelos aí. Então, enxugou muito essa parte de investimento e as pessoas estão ficando muito inseguras de falar, como é que a empresa está? Como que estão os resultados? Para onde a empresa está indo? Porque cada vez que uma empresa passa por um layoff, e infelizmente muitas passaram, você traz uma perturbação para todo um ecossistema, porque uma pessoa representa uma família ali, é um ecossistema que ela está inserido. Então, tem uma responsabilidade muito forte nisso. Então, como é que a gente se conecta e traz essa transparência para as pessoas? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta de vocês, mas, assim, trazendo para o dia a dia como que a cultura e os valores se conectam com aquilo que você entende que é a sua essência. E eu preciso voltar, assim, nessa parte do feedback, porque eu me lembrei, assim, né? Você falou de escutativa e eu tenho um rito pessoal de tirar algumas horas da minha semana para, de fato, fazer escutas ativas com algumas pessoas. Então, não tem a ver com trabalho, mas tem a ver com um desenvolvimento que eu trago para minha vida. E a gente
coletivamente dentro desse grupo de pessoas entendeu que isso faz diferença na nossa vida diária quando a gente vai se relacionar com os outros, porque a gente tem espaço para falar com uma escuta atenta. E é muito curioso, porque dentro de uma dessas escutas a gente estava falando exatamente de feedback. E aí a pergunta eu acho que tem um entendimento talvez um pouco restrito do que é feedback. E aí dentro da escuta, você tá falando, nossa, mas eu perguntei para a pessoa, você deu feedback? Não, eu dei feedback várias vezes. Tá, mas o que você falou para a pessoa? Não, eu falei que ela não estava entregando o que precisava entregar. E aí você fala, pera, isso não é um feedback, assim, né? E o que está na sua cabeça? O que você esperava que a pessoa entregasse? Como você esperava que a pessoa se comportasse em determinada situação? Porque se você faz uma coisa muito ampla e você fala, mas não tá bom por que não tá bom? Né? Então, é muito curioso, porque isso me lembrou, porque muitas vezes as pessoas vão falar, não, mas eu dei feedback. Uhum. Aí você vai explorar e você vai entender, tá, deu feedback como, né? O que você... Objetivamente, como é que você trouxe isso de uma forma clara para a pessoa do outro lado entender? E você checou se essa pessoa entendeu de fato o que você estava querendo falar? Ou essa pessoa entendeu uma outra coisa, né? Fica aí até a observação que a gente falou sobre implantar sistema, tecnologia. O ciclo do feedback é outra coisa que me aterroriza todos os dias. Porque quando você contrata uma ferramenta e implanta um ciclo de feedback, não é para você ficar quieto 3 meses, porque dali a 3 meses tem uma etapazinha lá na ferramenta, não, gente. Calma aí. O ciclo do feedback é o que acontece entre um dia e outro, não é um no começo e outro no final. E é uma construção, né? Porque eu acho que também, ao mesmo tempo, fica aquela coisa meio... então agora eu vou marcar uma reunião para dar um feedback. Exatamente. E é isso que você falou, né? O feedback, muitas vezes, ele pode acontecer de uma forma muito mais orgânica. Você tá numa reunião e você falou, gente, isso aqui deu certo. Vamos pensar sobre o que deu certo e como a gente pode fazer isso dar certo de novo. E olha, a gente percebeu que isso aqui não deu certo. Vamos olhar e entender como a gente não faz isso de novo. Quais são os sinais que estão indicando pra gente que a gente tá seguindo esse caminho que não deu certo. E aí eu acho que a gente conecta, inclusive, com uma parte que é muito mais voltada para a gestão do conhecimento, assim, né? Sim. De uma forma muito simples, não precisa ser um negócio, né, fancy, né, muito, muito elaborado. Mas, assim, a gestão do conhecimento começa por aí, né? Como é que eu replico aquilo que eu quero fazer? Como é que eu cuido para não errar de novo? E o feedback não precisa ser essa coisa meio pesada, tipo, ai, meu Deus, agora eu tenho uma reunião com o meu chefe, ele vai me dar um feedback. Não, como eu torno isso orgânico dentro do dia a dia, né? E relações genuínas, né? Porque você falou agora, eu lembrei também de uns cases que eu acho que vai clarear um pouquinho essa parte do dia a dia, né? Inclusive em situações difíceis, porque a cultura também é isso, né? Como que a empresa se comporta em situações difíceis. Perfeito. E aí uma coisa que a gente percebe muito das relações difíceis é quando uma relação termina, né? Porque às vezes tem isso também, né? Ela se mostrava de um jeito, aí a relação termina, tem um comportamento totalmente distinto ali, pode ser da empresa, pode ser da pessoa que está saindo, aí tem questões de forma, mas falando da relação em si, trazer um case aqui de uma empresa que infelizmente teve que fazer um processo de enxugar ali, porque ela estava indo para um movimento e infelizmente a estratégia teve que ser mudada, né? Não posso trazer detalhes a respeito disso, mas aí falando da forma, eu tinha acabado de chegar na empresa, a gente tinha que demitir em torno de 40, 50 pessoas em 2 meses. E aí eu não conhecia ainda essa empresa, os ritos, enfim, eu fui contratada para fazer essa reestruturação, que é construção do zero e reconstrução também de RH, né? E aí eu chamei a pessoa da liderança ali que ia demitir uma galera. E aí quando ela foi demitir, aí muito rapidinho aqui, né? Eu chamei essa pessoa da liderança e falei assim, olha, cara, beleza, você vai demitir essa pessoa aqui, finge que ela sou eu, me demite. E ele virou assim e falou assim, então, a gente tá te demitindo por performance, que não sei o quê, você não entregou e nananã. E aí eu comecei a questionar como se fosse a pessoa, né? Talvez a pessoa não questionaria, né? Mas eu falei, tá, mas qual era o nosso acordo? O que eu deixei de entregar que você esperava que eu entregasse? Ele, mas aí você também me ferra. Coloca um pi, né? Mas você me ferra, né? Aí você me ferra, né? Como é que... Aí eu falei, mas é isso, cara. Você precisa pensar sobre isso. Por que você tá demitindo de fato? Agora, falando aqui pra mim, né? Entre nós aqui.
Cara, não é desempenho, é resultado financeiro, que é empresa, estratégia. Cara, mas então comunica isso. O que é isso? Seja honesto. Exatamente. Então, assim, quando você tem relações genuínas e você se permite colocar num lugar de vulnerabilidade, você também dá essa possibilidade. Porque imagina a pessoa sair de lá com a autoestima destruída. Exatamente, era isso que eu tava pensando. Eu falei, pera, olha o cenário de uma pessoa falar, olha, a gente sente muito, mas tem uma questão financeira pra gente, a gente não vai conseguir continuar, a gente teve que fazer uma decisão difícil e faz parte do negócio fazer uma decisão difícil. E outra é, você não performa bem. E aí a pessoa fica com aquela coisa assim, isso não tá fazendo sentido dentro de toda a história que tem na minha cabeça. E a pessoa sai num processo completamente diferente emocional de ficar se questionando. Então, assim, né, é pensar pela perspectiva do outro também. E o que a gente fez? Falando de ação, perdão, Edu. Mas aí o que a gente fez? A gente deu apoio para essas pessoas. Então, além de trazer a transparência, é assim, cara, a gente vai te apoiar, a gente vai te dar mentoria de carreira, a gente vai ajudar você a se posicionar profissionalmente, a gente vai te indicar para outros projetos. E aí, a grande maioria dessas pessoas se recolocou. E aí, como é que fica a marca? Como é que termina essa relação? Sim, e certamente são pessoas que, se alguém chegar para falar que vai ser contratado por essa empresa, falar, pode ir, que tá tudo bem, tipo, o meu relacionamento foi bom, né? Foi bom. Eu acho que até para a pessoa que lidar bem com isso ainda é complicado, porque se você sai numa demissão injusta, que não é a história que a realidade conta, primeiro você deixa uma mensagem ruim para quem ficou, porque você literalmente mentiu, e quem continuou lá sabe que você mentiu, então a mensagem que você passou para sua cultura é: aceitamos mentiras. Aceitamos incoerências. Exatamente. E o cara que saiu, ele poderia ser seu cliente, ainda que não pudesse. Ele pode conhecer alguém que seja, ele pode conhecer alguém que vai trabalhar lá. Você deixa uma mensagem ruim para quem ficou, deixa uma mensagem ruim para o mercado, a troco de não tomar uma atitude difícil, que é contar alguma coisa. Vale a pena? Eu acho que não. Já fica a dica, né? Feedback, acompanhamento... ter mapeado a experiência do colaborador ali, inclusive quando ele sai ou ela sai. Perfeito. Essa pessoa... Vamos para o bate-bola final, então? Não, calma. Não? Calma, tá com pressa? Eu queria passar aqui por quando o ambiente adoece. O que fazer, quais são os sintomas, quais são os efeitos. Boa. Cara, a gente vive numa era de exaustão, onde vou trazer essa visão, né? Existem outras, mas um dos inimigos, ele é interno. Porque a gente vive essa exaustão máxima que a gente tem que performar, entregar e nananã, numa relação que passou de uma relação humana ali. De que não é todo dia que você vai entregar o seu melhor. Tem dias e dias. A gente tem que entender as relações humanas para a gente ter essa visão de performance sustentável, né? Então, como é que a gente nota? Com pessoas esgotadas, cansadas, que não conseguem mais pensar, que não conseguem... O Brasil está nos rankings piores, assim, né? Que a gente não deve se orgulhar entre o país mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado ainda, perdendo apenas para o Japão. Os motivos de afastamento, acho que o público conhece bem, né? Números do INSS mostram bem isso. Mostram bem isso, né? A quantidade de afastamento por estresse. Então, assim, quando o ambiente ele está adoecido, ele traz esse sintoma de que as pessoas já estão indo para um nível de esgotamento. E aí pode ser uma cobrança interna, que existe e está muito forte, e pode ser essa cobrança externa também, que as pessoas não olham para a sustentabilidade do resultado. Elas querem um resultado de curtíssimo prazo. Sim. E muito mais gestão de tarefa do que gestão de objetivo de entrega maior. E aí as pessoas perdem essa percepção de entrega. Elas estão ali falando assim, cara, eu não sei mais por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E às vezes o propósito está ali, só que ela está tão imersa em atividades e tantos fura-filas e tantas coisas que vêm do nada, que você fala assim, cara, mas de onde brotou isso? Né? E essa cobrança excessiva e fora do comum daquilo que, assim, cara, não é humano, é humanamente impossível você entregar. E aí a pessoa tá ali, exausta, cansada, e chega num ponto, ou ela sai, ou ela se afasta, ou ela fica doente. E aí, quando se percebe isso, se de fato tiver essa propensão de escuta, de diálogo, de abertura, aí a gente consegue começar um trabalho de transformação ali para trazer esse diagnóstico e falar, olha, quais são os possíveis caminhos para a gente
ajustar a rota aqui daquilo que a gente está fazendo e de como a gente está fazendo. Então, esses são os sinais, assim. E aí, a gente precisa desse diálogo. Senão, quem vai contar para a gente que está adoecido é o número de turnover. Então, quantas pessoas estão saindo, por que elas estão saindo, se é que a gente mapeia, senão vai ficar ali. Números trazendo para a gente que a gente não está conseguindo contratar, que a gente... Então, existem várias maneiras de perceber que não está indo para um bom lugar. Eu acho que você trouxe um ponto importante de olhar uma perspectiva mais ampla da entrega, né? E entender que o ser humano não é linear. Né? Uhum. Não somos uma máquina que vamos produzir exatamente a mesma coisa. Inclusive, eu acho que até meu lado engenheiro mecânica fala um pouco disso, assim, as pessoas também acham que máquina vai produzir para sempre. E máquina tem paradas de manutenção preventiva. Então, assim, máquinas também não produzem sempre igual, né? Tem perda de eficiência, a gente precisa fazer manutenção, tem que fazer parada. Se não faz parada, quebra, né? Descansar é necessário, né? Então, assim, isso, né? A gente, enquanto ser humano, a gente precisa desse movimento. Às vezes a gente vai estar mais produtivo, às vezes vai estar menos. E como é no todo, não pontualmente. Né? Sim. E a organização das tarefas em si. No final das contas, a gente está falando, você trouxe do adoecimento mental e a organização da tarefa. Se eu tenho um objetivo e tenho várias tarefas, mas ao mesmo tempo tem uma desorganização de como as coisas acontecem, das priorizações, tem sempre alguma coisa entrando e a minha sensação é que eu nunca tô chegando aonde eu precisaria chegar. É a sensação de enxugar gelo, né? Que aí você fala assim, cara, eu tô fazendo, mas minha percepção de entrega não é da mesma proporção. E aí realmente... E, inclusive, medir os objetivos e você ser mais clara em termos de performance ou não, fica difícil, porque se tá sempre com alguma coisa entrando que não é mapeada, que não é clara... Como você vai fazer esse... Priorização e repriorização, né? Trazer isso para o dia a dia. E é muito importante também esse ponto de que a gente tem que observar o ambiente e a gente se observar também. Sim. Porque, às vezes, a gente se coloca num lugar durante tanto tempo que é a pessoa que está saindo no seu horário ali, está se sentindo culpada porque está saindo no horário. Sim. Exatamente. Então, são essas internalizações que a gente já fez, que a gente tem que tomar cuidado também com esse autocuidado. Né? Ué? Agora é o bate-bola? Então vamos pro bate-bola final. Vamos. Um momento ou gesto de cuidado no trabalho que você nunca esqueceu. Cara, teve uma situação... Eu vou trazer isso para mim, inclusive. Né? Eu, profissional mesmo, né? Não que eu tenha notado externo. Teve um momento, assim, da minha carreira que eu cometi um erro. A gente comete, né? A gente tem que se colocar nesse lugar de vulnerabilidade também, né? E aí eu cometi um erro e eu fiquei muito mal com aquilo, né? E a pessoa que sofreu o erro que eu cometi, que era um erro financeiro ali, ela foi uma pessoa que ela teve empatia por mim. E eu esperava já que, poxa, eu errei e tudo mais, essa pessoa vai ficar super chateada comigo, enfim. E foi justamente essa pessoa que teve a empatia de vir conversar comigo, de falar, errar é humano, faz parte. E aí eu tava num momento de exaustão. E nesse momento é difícil você perceber, né, que tem luz no fim do túnel. Porque você chega assim num momento que você fala, meu Deus, e aí eu errei nisso? E agora era um erro não tão trivial. E aí esse gesto de cuidado, de empatia que eu não estava esperando, não por conta dessa pessoa, que essa é uma pessoa incrível, maravilhosa que eu tenho na minha vida até hoje. Mas de você... Maravilhoso, a gente pode falar o nome, não pode falar mais. E aí, assim, você olhar para isso e falar, poxa, que gesto humano, né? De você olhar além do trabalho, além do processo. Isso é se importar. É você enxergar o ser humano ali e falar, cara, isso tem solução. Deixa eu trazer essa pessoa para perto aqui. Enfim, foi algo que eu não esqueci. Uma mudança simples que pode transformar o ambiente de trabalho de qualquer empresa. Eu ia citar gentileza. Eu estou pensando se tem outros aqui também, né? Porque gentileza, acho que faz muito a saúde ali de como você... E gentileza gera gentileza, de fato, né? Quando você traz isso pro dia a dia, assim, de você ser gentil, de você olhar para as pessoas, além de uma perspectiva pequena ali, né? Você enxergar o todo. Então, acho que nos ambientes mais saudáveis que eu trabalhei era isso. Tinham momentos de projeto mais intensos que você tinha que trabalhar
e tinha esse nível de colaboração que era pautada na gentileza. Então, assim, poxa, Edu, hoje você tá com uma entrega super importante, vai ter que ficar até mais tarde, eu posso te ajudar de alguma maneira? Então, eu vou te ajudar. Sim. Poxa, a Pri olha isso e fala assim, poxa, cara, também é colaboração, né? Eu vou também te apoiar, porque aí você não tá sozinha aqui e a gente pode entregar algo melhor. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que transforma o ambiente, né? E aí a gente lembra com tanto carinho, eu acho que eu estava até comentando com uma pessoa de uma frase que me marca muito, assim, e a gente tem que tornar os ambientes mais emocionais, porque as pessoas acham que tudo é só razão, e a gente vai trazer alguns conceitos aí, através de livro, né, que o pessoal pode estudar em casa a respeito, dos processos emocionais. E aí, por que eu estou falando do processo emocional? Tem uma frase, eu acho que ela está nas paredes da Pinacoteca de São Paulo. E aí ela fala que, fisicamente, nós habitamos um corpo. Mas, emocionalmente, somos habitados por uma memória. E o que a memória ama se torna eterno. Então, aquilo que a gente lembra com mais carinho é da forma como as pessoas nos fizeram... Como que aquela pessoa me fez sentir, né? Sim. O que eu senti tendo aquele contato com aquela pessoa? Então, isso é o verdadeiro legado. Então, é tornar esses ambientes mais emocionais nesse sentido. De qual é a marca que a gente deixa? Qual é o nível de consciência quando a gente fala de legado, de transformação, de deixar sua marca, de fazer algo que... Poxa, eu estou fazendo algo aqui que eu não estou olhando um retorno específico. Eu estou fazendo aquilo porque aquilo também me gera um bem-estar ali. Então, eu acho que trazer esse espaço da gentileza, assim, é fácil a gente ser gentil quando o outro é gentil. Mas como eu me torno gentil quando uma situação me pede para que eu seja violento, né? Ou para que eu tenha uma reação, que eu tenha um mecanismo automático. Como é que você quebra o padrão? Como eu quebro o padrão, exatamente. E aí, a minha gentileza, muitas vezes, pode ser porta de entrada para desarmar todo um mecanismo de defesa da outra pessoa que está do outro lado. Porque aquilo dá uma panezinha no sistema e fala, pera, eu estava esperando que essa pessoa reagisse de outra forma e ela está vindo com outro recurso, outra ferramenta aqui para tratar comigo e tá se conectando comigo de outra forma. E aí aquilo traz um estranhamento para a pessoa, que é isso, é uma quebra de padrão. E aí você cria um outro espaço de relação, né? Então, assim, como a gente constrói uma possibilidade dentro da gente de sermos gentis e colaborativos, mesmo que a situação nos peça e nos convide a fazer o contrário, né? É um trabalho pra gente. E fica de reflexão, porque não temos uma resposta objetiva com receitas de bolo. Uma ótima reflexão, inclusive. E daí, deixa eu ver aqui, o que mais que a gente queria perguntar. 3 livros, pode ser mais se quiser. Adoro, gente. Que você queria deixar para os nossos ouvintes lerem. Não é dar uma folheada não, hein? É ler. É ler, debruçar mesmo, mergulhar, assim. Acho que... Colocar em prática. Colocar em prática. Porque é sobre isso, assim. Quando a gente fala daquela questão ali do razão versus emoção, que às vezes as pessoas... Tem um livro que chama O Erro de Descartes, do Antônio Damasio. Tem um outro também, aí vocês procurem. Eu não sei se vocês têm o nome do autor, porque eu sempre falo o nome dele errado. Então, eu vou falar só que é o do cansaço lá, da... Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. É um nome diferente, mas é um livrinho super rápido de ler, assim. Ele traz essa reflexão de como a gente tem feito essa cobrança interna excessiva e perigosa, porque quando a gente olha para o ambiente, a gente identifica, a gente pode ou sair do ambiente ou tentar mudar o ambiente, enfim. E quando é interno? Como é que você briga com algo que está interno? Né? Então, ele traz essa reflexão da sociedade do cansaço. Acho que eu tinha listado outros ali também. Acho que O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos, que traz muito essa questão de como é que, aos pouquinhos, né? O Poder do Hábito também é um livro excepcional que ele fala de questões de hábitos, comportamentos, esse padrão, como é que a gente memoriza, né, essa parte. E aí o Hábitos Atômicos, ele traz essa visão de construção de algo que vai trazer mais sustentabilidade. Isso conecta muito com a cultura, com aquilo que você escolhe fazer todos os dias para você ter um resultado sustentável. Perfeito. E comece pelo porquê, do Simon Sinek. Cara, maravilhoso, gente. Livro, assim, essencial para quem quer entender de cultura, de posicionamento, de propósito.
Então, esse livro é uma leitura obrigatória. E Dai, falando em leituras obrigatórias, quem são as pessoas que obrigatoriamente precisariam estar aqui nesse podcast para falar com a gente? Adoro! Fala pra gente pelo menos nomes. umas 3 pessoas que você acha que seriam super interessantes da gente conversar aqui e trocar. Perfeito. Uma pessoa que vem muito na minha mente, que a gente gravou a capacitação semana passada, é a Lucy Nunes, que é founder da Prepara-me. E ela traz conteúdo muito forte, assim, de demissão responsável. Excepcional, gente. A Marien Sakurai, ela é CEO de uma empresa que chama Cronos Consultoria. Então, ela traz conceitos de empreendedorismo feminino, essa parte também da segurança e da governança corporativa. Também já atuou em marketing, então, multifaceta ali. A Ed Noêmia, que traz um conteúdo assim, muito voltado para a comunicação não violenta. É minha mentora, inclusive, amo. Então, eu acho que os principais nomes assim, que eu citaria, que me vêm à memória, são essas pessoas incríveis. Bom, a Dai vai marcar vocês 3 nos comentários e já estão convidadíssimas. Pra gente fechar, considerações finais, Pri. Bom, acho que a gente falou de muitos assuntos importantes. Para mim, o que fica assim da nossa conversa é o quanto a cultura ela tá entrelaçada em muitos aspectos, não só de saúde mental. A gente trouxe muitas coisas aqui, feedback, progressão de carreira, enfim, a gente falou de muitas coisas. Então, acho que a cultura, assim, dentro da escuta que você traz, daquilo que você traz, né, é uma base assim para a construção. Acho que se a gente pudesse pensar como se fosse um prédio, né? São as fundações ali, né, daquilo que a gente quer construir. Então, acho que fica isso para mim. E dessa importância do espaço também da diversidade, né? Do quanto essa cultura ela vai ser atravessada por isso e o quanto a gente também consegue inovar, criar coisas novas através desse diálogo, né? Da sustentação de um espaço mais humano. Né? Então, a gente tem toda a tecnologia a nosso favor, mas que a gente pode e que a gente precisa trazer para os ambientes esse espaço da vulnerabilidade, né? Que é através da vulnerabilidade que eu me conecto com o outro. Enquanto eu quero mostrar o quanto eu sou bom, enquanto eu faço, enquanto eu dou conta, muitas vezes eu não me conecto com o outro. Então, acho que se a gente ficar com uma reflexão aqui, a gente tentar se lembrar com as pessoas com as quais a gente mais se conectou, provavelmente foi no momento em que aquela pessoa se vulnerabilizou em alguma situação da vida dela e a gente se encontrou na fala dela e falou assim, nossa, eu me reconheço nessa sua dor, eu me reconheço porque eu passei em alguma coisa parecida e aí eu me aproximo de você porque eu começo a desmontar qualquer outro pré-conceito ou pré-ideia, ideias pré-estabelecidas que eu tinha de você, né? Então, acho que fica assim para mim essa reflexão. Dai considerações finais. Acho que é isso. O futuro é revolucionário e, sem dúvida, né? Não só o futuro, mas ele é humano. Então, a gente tem que, de fato, olhar com muito carinho assim, para esse lugar em eras de inteligência artificial e de tudo isso. E a gente nunca se esquecer que a inteligência humana, de fato, ela nunca vai ser substituída. Somos seres sociais e precisamos uns dos outros, né? Tudo é feito por pessoas, para pessoas. E precisamos mesmo um dos outros. Isso, exato, inclusive, é de fato um risco psicossocial, né? O isolamento, sim, a gente não ter contato com o outro, adoece. E é fato, é verdade, né? Exato. Então, é isso. Bom, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. E gostaria de encerrar com uma frase que a Dai deixou pra gente anotada. Toda cultura é feita por pessoas. Que tipo de pegada você quer deixar de legado? Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigada.